Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal para mais um capítulo de lições, mais um tempinho de aprendizado na palavra do Senhor. Continuamos absorvendo lições daquele período cujo tempo em que a gente sabe que Jesus tinha a missão superior à de João Batista, pois o mesmo João Batista colocou numa posição de superioridade o batismo que Jesus ia celebrar e aquele que ele estava celebrando lá no Jordão. A palavra dele era que eu vos batizo em água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus, após o seu batismo, embora ele começou o seu ministério, ele que foi batizado aos 30 anos, ele não batizou ninguém com o Espírito Santo neste seu período ministerial. Lembrem que lá no dia da festa, no último grande dia da festa do tabernáculo, ele se levantou e disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E então o evangelista João, no seu evangelho, explica isto. Ele disse, se referindo às Escrituras, ele estava citando uma profecia e João deixa a explicativa até ali. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. É sobre este tempo, sobre esse intervalo entre o ministério de Jesus Cristo e a sua vinda no Pentecoste como Espírito Santo. Então, esse advérbio ainda tem para nós, neste capítulo, ou nestes capítulos que estamos estudando, tem para nós um grande valor, uma grande porção instrutiva. Lembre-se que a gente está ligando esse ainda o Espírito não tinha sido dado com aquele episódio fantástico do domingo da ressurreição, quando Maria Madalena encontrou com ele e naquela emoção, naquele júbilo de encontrar Jesus vivo, Jesus que
que estava sepultado, mas ressuscitou. Você sabe que esta expressão, Senhor morto, não é uma expressão correta, não é uma expressão válida para o cristianismo, mas é uma expressão idolátrica. Senhor morto, isso é idolatria, isso é paganismo. O nosso Senhor, Ele é o Senhor vivo. Lembrem que o anjo havia dito para Maria Madalena, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! E lembrem que Ele mesmo testemunhou, Ele disse de si mesmo para João, lá na ilha de Pátimos, em Apocalipse 1, 17 e 18, Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, olha, que clareza, estive morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, isto é, para sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia! Então, pare com essa de Senhor morto. Pare de crer em doutrina dos homens. A Maria Madalena estava ali no jardim, logo de madrugada, diante de um sepulcro que ela pensava encontrar um Senhor morto, mas ela encontrou o Senhor vivo. Claro que foi dar aqueles abraços gostosos, fraternos, jubilosos, mas Jesus a restringiu, impôs algumas restrições. Deixe de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Olha o advérbio aí. Ainda não subi ao Pai. Mas vai e avisa aos meus irmãos. Estes meus irmãos, ele estava se referindo aos discípulos. Vai e avisa aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Aleluia! Que palavra magnífica! Aqui a gente descobre, mais uma vez, aliás, descobre não, já aprendemos que Deus é um só, que essa de Trindade, essa de Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas distintas, é uma doutrina dos homens criada no século IV. Mas aqui alguém pode perguntar, mas pastor, aí fala de duas pessoas, aí está dizendo que ele vai subir para o Pai. Então,
aí tem dois. Tem o pai e o filho. Sim, correto. Mas o filho aqui não está falando como Deus, como divindade. Para começar, o termo filho já nos induz a crer em alguém que nasceu, em alguém que teve um começo, e Deus, a palavra Deus, quer dizer alguém que é eterno, que não teve princípio e nem fim. Mas, continuando, aqui aparece sim duas pessoas, mas não se esqueça, Deus aqui, o Deus único, a única pessoa divina, era o Pai. Por isso ele, Jesus, estava dizendo: subo ao Pai. Lembrem que ele foi crucificado como homem. Lembre que lá nos estertores da crucificação, ele fez aquela oração angustiosa. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Será que era um Deus pedindo, clamando a outro Deus? Não, isto seria uma contradição. Era o Filho, o homem, Jesus, que estava ali sofrendo aquelas dores terríveis, não apenas dores físicas, mas dores emocionais, dores espirituais, pois naquele momento ele sentia que os pecados do mundo inteiro recaíam sobre ele, sendo que ele era puro e perfeito. Então, como homem, ele orou no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Então, é bom a gente aprender isso com perfeição, para não cair no engano da distinção na divindade, para não ficar dividindo Deus em três pessoas. A gente vai parar aqui, mas vamos continuar. Isso vai longe. Vai e dize a meus irmãos que eu subo ao meu Pai, e vosso Pai ao meu Deus e vosso Deus. Aleluia. Amém e amém.